Antigamente, há 40, 50 anos atrás, todo mundo ia estudar por livros gigantescos. E aí, em algum determinado momento, lá pelos anos 2000, lançaram o Google. Sim. E colocaram na internet. E aí você pega um médico formado em 2005, 2006, que ele utilizou o Google para se formar. Sim. Será que alguém dizia para ele assim, tu vai estudar usando o Google, bicho? Tem que ir pegar o livro lá e botar nas costas, não sei o quê. Aí agora lançaram o ChatGPT, Gemini, qualquer IA dessas. E aí o cara usa como uma ferramenta, assim como aquele cara de 2005 usava o Google. Isso, como parte, não como todo, parte, né? não como todo. Então, Rocha, deixa eu te perguntar. Quando você estava lá no ciclo básico, primeiro, segundo, terceiro período, porque o quarto período já dá uma melhorada boa. Já. O que você sentia mais falta? E não só isso, mas o que você acha que mais afetava negativamente na tua rotina e no teu desempenho? Assim, de estudar, aprender e ter um bom resultado. Rapaz, eu passei muito tempo estudando pro Enem. Sim. Então, como era a minha rotina? Era estudar basicamente o dia inteiro e nos últimos anos, muita questão. Sim. Então, assim, qual era o tema daquela semana? Tema A. O que é que eu fazia? Eu dava uma lidazinha rápida e questão. Muita questão. No ciclo básico, ou seja, P1 ali, quando você tem aquela transição entre aluno de cursinho ou aluno de ensino médio, ou qualquer vestibular que você for fazer, e você chega na faculdade, você primeiro se depara com uma densidade muito grande de conteúdos de uma vez, assim. Sim. Tanto que tem gente que gosta de falar na internet assim, medicina não é difícil, é porque é muito conteúdo. Sim. E aí, cada um tem sua opinião, né? Eu discordo um pouquinho. Mas, realmente, é muito conteúdo. A gente sabe que, às vezes, é muita coisa de uma vez e você tem que estudar várias disciplinas, né? Principalmente porque você não tem só uma disciplina. Mas o que eu tinha mais dificuldade era como eu ia estudar aquilo ali. Sim. Porque eu estava acostumado ao modo de estudo do vestibular. Então era pegar aquele assunto, ler um pouquinho ou uma aula de algum professor e fazer muita questão, revisar, fazer provas antigas e tudo mais. Aí eu me deparei, eu estou aqui estudando ciclo cardíaco. Eu vou fazer prova antiga de onde? Para estudar ciclo cardíaco. Onde é que eu pego questão de ciclo cardíaco assim? E às vezes até tinha essas questões, mas não tinha nada a ver com a aula. Não tinha nada a ver. E às vezes era uma coisa assim, sei lá, era o que é o ciclo cardíaco? Ou senão era uma coisa que era de um eletrocardiograma que envolvia ciclo cardíaco, mas não tinha nada a ver com o que o professor tinha dado na sala de aula. E principalmente sendo P1, que você assim, basicamente não sabe de nada, aí o cara colocava uma foto de um eletrocardiograma e correlacionava com o ciclo cardíaco. Beleza, sim. Tinha ciclo cardíaco, mas eu não entendia nada de eletrocardiograma, então eu ficava voando na questão, sabe? Eu acho que esse direcionamento de questões, pra mim, foi o que eu mais senti falta. Não sei como foi teu caso. Não, eu também senti muita falta porque no meu último ano de preparação, eu só fazia questões, basicamente. Eu ia pra aula para ter como se fosse um ruído branco ali, sabe? Eu gostava de ficar assistindo a aula, mas fazendo questões a maior parte do tempo. E tá adquirindo informações, mas para revisar ali, mas enfim, o resultado, no final das contas, eu queria fazer questões. Quando eu entrei na faculdade, o que eu mais senti falta foi de uma organização. E eu acho bom, assim, um aluno no começo ali sentir esse baque do caos, né? Daquele ambiente um pouco caótico, hostil, mas aquilo ali vai te treinar muito para os próximos períodos. Eu acho que o sexto período, que realmente é um volume de informações, por exemplo, de matérias, de provas, muita coisa, e você já vai se calejando durante esses períodos iniciais, você chega no sexto período e você já tem uma maturidade maior. Mas o que eu mais senti falta, além das questões, foi a organização. Às vezes falta de prioridade em determinados assuntos, né? O que é mais importante de estudar? Isso. E tem coisa, assim, que você vai estudar e você não vai aprender de fato. Você tem que aprender para a prova, porque são decorebas, iguais a algumas fórmulas de física, algumas algas de biologia. Você não vai conseguir assimilar todas aquelas informações de forma que você vai reter aquela informação. Mas no primeiro período, principalmente, tem assunto que você vai ver ali, você vai usar futuramente, mas para aquele momento não dá para dominar 100% do tema.
Então era essa parte da organização, de saber o que estudar, quando estudar, por onde estudar. Eu lembro a primeira vez que o professor deu as referências para a gente pegar material, eu falei, caramba, isso aí para uma prova, para uma aula, imagine para as próximas, primeira aula do curso. Então, que é uma das coisas que a gente tenta resolver aqui no MRA, que é justamente tudo em um canto só, centralizar o máximo de ferramenta possível. Então a gente fala aqui de ter questões, flashcards, resumos, a gente traz essas informações com as referências bibliográficas, com as atualizações. De uma forma mais palatável assim, para o aluno. E assim, não achem que a gente não recomenda usar livros de forma alguma. O que a gente está falando aqui é para facilitar a vida do aluno de fato. Porque, por exemplo, tem aluno que, a depender de como foi, às vezes passou direto do ensino médio. Isso. Assim, tá um pouco cru, um pouco verde, você se depara com um gaito ali da vida, é um baque, é um choque muito grande. E não vai ter aquela graduação de conteúdos mentais, por exemplo. É como se você pegasse o cara e jogasse ele no meio da escada, sendo que ele não passou pelos degraus iniciais. Exatamente. Então isso é muito importante e às vezes a gente menospreza e até alguns colegas falam assim, tem que estudar por livro mesmo, esse negócio de resumo. Tem também, né? Tem também, claro que tem, é óbvio que tem, mas você vai criando robustez aos poucos. Isso, exatamente. Então, até porque tem gente que estuda pelos resumos que ele faz. Exato. Entendeu? Exato. Por exemplo, eu faço meus resumos e quando eu vou revisar eu uso meus resumos. Isso. Entendeu? Porque eu já quebrei aquela informação ali, o grosso, né? Tirei as distrações e para a prova eu sei que aquilo que vai cair é aquilo que eu tenho que focar. Porque, querendo ou não, você tem que passar nas provas também. Que é o que vai fazer você aprender e ser um bom médico. Óbvio que não é exclusivo, assim, não é uma relação causal 100%. Mas faz sentido. Total. Não tem condição de você dizer que você vai ser um bom médico se você não consegue nem passar nas provas. Exatamente. Então é a prova que define conhecimento? Sim, não. Depende do conhecimento. Né? Naquele momento você está sendo avaliado para aquilo. Então é necessário aquilo. Exatamente. Então precisa realmente ter esse esforço, esse estudo. E outra coisa, quem está no básico às vezes não entende isso, é que você não vê o conteúdo uma vez só. Exatamente. E se vê, tá errado. E se vê, tá errado, mas você vai revisitar algum momento, por exemplo. Você estudou PBL, né? Isso, também, mais ainda. Mas até no tradicional, Felipe, você pega o aluno que viu fisiologia do sistema cardiovascular, por exemplo. Sim. Daqui a pouco ele vai evoluindo e vai chegar nas clínicas, ele vai começar a ver hipertensão. Sim. Para ele entender hipertensão, as medicações, cardíaco, até onde é que atua as medicações. Onde atua um beta-bloqueador. Ele precisa entender de eletrofisiologia, simples. Exatamente. Então ele vai revisitando e vai criando novas conexões com aquele conteúdo. Então, reforçando essas conexões. Vai reforçando aquelas conexões. E às vezes o cara no P1, óbvio, ele não vai conseguir enxergar isso porque ele não viveu ainda. Perfeitamente. Inclusive, era uma das dores que eu tinha também, era saber, eu tenho que revisar, certo, mas eu vou revisar como? Isso sim é falta. Vou revisar igual no cursinho, porque no cursinho a gente chegava com a lista pronta. Eu vou revisar lendo a teoria, já que eu não tenho questões, eu vou fazer flashcard, perco muito tempo, tenho muita aula, tenho outros compromissos. Então, assim, uma das coisas que a gente faz aqui também no MRA é justamente a capacidade, através do nosso sistema, né? Não é nada manual, a gente tem toda uma engenharia de inteligência artificial que traz isso. Então, na medida que o aluno vai evoluindo, que ele vai trabalhando, que ele vai entrando no nosso sistema, vai gerando métricas, vai gerando logs, e a partir disso a gente consegue dizer para ele quando ele tem que revisar, o que ele tem que revisar. E um trabalho que a gente teve, assim, com certeza foi uma da parte mais complexa do nosso sistema, foi dividir a medicina. Então não é que o aluno vai estudar anatomia, a gente vai quebrar essa anatomia, não é que ele vai estudar bioquímica, ele vai estudar o que dentro de bioquímica? Ele vai estudar carboidrato, ele vai estudar a parte de metabolismo do glicogênio, hormônios contrarregulatórios. Então essa especificidade é o que vai trazer esse estudo de forma mais assertiva para o aluno. Mais individual, né? Isso, por exemplo, você está no mesmo P1, da mesma turma, da mesma faculdade do que eu. Tem lógica a gente estar estudando a mesma coisa? É quase impossível. Os erros são diferentes. Os erros são diferentes, porque dentro de uma lista de bioquímica de carboidratos,
terão questões que não estarão cobrando o mesmo tema. Os comandos serão diferentes. A interpretação minha será a sua será outra. Exatamente. Então, até a questão que você marca quer dizer que você entendeu alguma forma. Então, será que você errou pela falta de conhecimento, pela falta de profundidade, pela falta de interpretação? Você realmente não sabia, você não estudou o assunto. Nunca viu falar. Nunca viu falar. Então, como é que você ia acertar? Você poderia chutar. Será que você sabe chutar? Porque chutar também é uma forma de você fazer certas questões. Então, hoje a gente liga muito a parte de tecnologia que não tem como você dizer que, mas não tem como, faz parte, é obrigatório, isso é uma ferramenta, é um segundo cérebro que você vai ter. Eu comparo muito assim, antigamente que eu digo há 40, 50 anos atrás, todo mundo ia estudar por livros gigantescos. E aí, em algum determinado momento, lá pelos anos 2000, lançaram o Google. Sim. E colocaram na internet. E aí você pega um médico formado em 2005, 2006, que ele utilizou o Google para se formar. Sim. Será que alguém dizia para ele assim, tu vai estudar usando o Google, bicho? Tem que pegar o livro lá e botar nas costas, não sei o quê. Aí agora lançaram o ChatGPT, Gemini, qualquer IA dessas. E aí o cara usa como uma ferramenta, assim como aquele cara de 2005 usava o Google. Isso, como parte, não como todo, parte, né? não como todo. E se você usar, tanto que a gente bota aqui, né, no nosso sistema, use com moderação, porque por mais que a gente puxe essas informações com referência bibliográfica, a gente traz tudo atualizado, você tem que tomar cuidado com as informações que você puxa. Olha que a gente tem um ambiente extremamente controlado, mas é aquela coisa, não é para ser um todo, de fato. É para ser uma ferramenta que vai te ajudar. Você às vezes quer resumir um capítulo de um livro. Você sobe aqui, a gente resume isso. Você quer um mapa mental sobre isso, a gente faz esse mapa mental. Você quer flashcards sobre... Quer gerar um caso clínico? Um caso clínico, flashcards, questões. A gente tem a capacidade de fazer isso. Por quê? Não é... Como é que eu posso dizer? Não é firula, é necessidade. Até porque a gente está pensando a longo prazo. Como é que o aluno vai ser avaliado por uma prova de 100 questões no final do curso, só que ele passa 3, 4 anos sem fazer questões. Ele vai se preocupar em fazer questões nos 2 últimos anos final, às vezes no último ano final, ou faz um intensivo no final do último ano. E ele pode ser o melhor aluno da turma. Ele pode, do ponto de vista medicina, no sentido prática, técnico, de dar plantão, assistencial, mas também no ponto de vista acadêmico, dominar a teoria. Mas se ele não souber fazer questões, saber como é o ambiente de ficar ali tantas horas, sob pressão, aquela coisa toda, ele não vai ter um bom desempenho. Porque a gente via isso muito no cursinho. E a dúvida que a questão vai gerar sobre determinado assunto, como a gente está falando de ciclo cardíaco. Então, beleza, eu posso te perguntar uma coisa aqui numa conversa informal e tu vai responder, mas a questão ela vai te dar um paciente que fez isso e ele dá um cenário específico. Então é como se você tirasse a foto de alguém, que seria o assunto, e fosse rodando. Aí você mostra a orelha da pessoa, ou a parte de trás do cabelo. É a mesma pessoa. Sim. A gente ainda está falando de ciclo cardíaco, mas eu estou te mostrando partes diferentes. E é isso onde está o deslize do aluno. Ou seja, quanto mais questão eu faço mais um leque de questões. Então eu tenho mais vivência de como vai ser cobrado aquele assunto. Tanto que eu lembro quando eu estava no cursinho, tinha questões que eu olhava para a primeira palavra, a última, e eu já sabia qual era a resposta, sabe? Porque você já tinha feito tantas vezes que por exemplo, a gente, só voltando aqui, já faz um bom tempo, mas questões de estequiometria. Dependendo dos dados, você sabia até a resposta. Era. Sabe? Então, assim... Questão de log, era quase sempre a mesma coisa. Exatamente. Então, era uma questão de escala Richter. Então, você tem que... como é que eu posso dizer? Você treina aquela coisa, você vai treinar, você vai gerar métricas, ou seja, se você gerou métricas, você vai chamar atenção para determinados pontos, você vai criar um plano de ação para resolver esses pontos e vai botar em prática. Então é o que a gente faz. Eu acho que a nossa plataforma ela é muito rica porque ela tira o aluno daquele cenário de caos de primeiros períodos ali. Então o cara entra, ele consegue ter um resumo, ele consegue revisar, então eu acho que mimetiza muito bem aquele ambiente que ele estava inserido, talvez ou no pré-vestibular ou no ensino médio, que era, consegue fazer questão, tem um conteúdo mais destrinchado, tem revisões, tem horário de revisão, sendo que a plataforma faz tudo isso
individualizado e automatizado, assim, através do sistema que a gente foi construindo. Isso. E uma das coisas que eu acho mais fantástico, por exemplo, são mais de 450 faculdades no Brasil. IES, no caso, né? Centro de Ensino. E a gente criou um sistema que você pega o PDF do calendário acadêmico ou do cronograma, independente de quantos sejam, você simplesmente joga aqui, ela lê e consegue fazer a distribuição no decorrer. Se você está no internato, você bota o intervalo dos seus rodízios. Se você está no primeiro período, ele já calcula a distribuição de tempo, as suas aulas, vincula tudo no Google Agenda, você recebe a notificação, você sabe quantos dias falta para a sua prova. Então, assim, isso é facilidade. Isso é muito facilidade. E assim, você pegar o celular, abrir o aplicativo e saber que hoje você tem X aulas. E se o professor mudar, você consegue ver por aqui também. Isso. Então, traz organização e aquela coisa. Você domingo não tem que estar pensando que você vai ter que fazer, ai meu Deus, segunda-feira vai acordar, já vai estar tudo pronto, entendeu? E outra coisa que eu acho assim muito bom da nossa plataforma muitas vezes você senta para estudar e fica, rapaz, será que eu estudo o assunto A, B ou C? Isso é a pior coisa do mundo. Aí você fica tendo aquela guerra tentando se convencer, não, mas o B é mais difícil, mas o C eu erro mais. Eita, esse assunto A aqui esse faz muito tempo. Esse eu não gosto. Esse eu sei. Esse eu acho que eu sei. Vozes da minha cabeça. E aí, quando você entra aqui no sistema e você vê, esse assunto aqui você errou 60% e faz 2 semanas que você não vê. Revisa esse conteúdo. E na sua cara, né? Na sua cara, você vai só clicar e fazer. E se você não revisar hoje, vai somar com as questões de amanhã e depois vai chegar as notificações. Então, é muito bom de revisar. E isso a gente tem acesso aqui às listas, né? Os alunos, eles compartilham com a gente as dificuldades. Eu não tenho esse dado na ponta da língua, mas eu chuto dizer que é mais de 80% das queixas. Organização. Revisão. Não sei por onde estudar, não sei como estudar, não sei quando começar. Revisão e questões. Assim, isso aí é o carro-chefe, é o que o pessoal mais tem dificuldade. E a gente entende, né? É difícil. Passou por isso, a gente passou e sabia como era difícil estar no P1 e vou fazer questão aonde? Eu, por exemplo, não tinha nem um chat GPT para gerar questões mal feitas, mas... O pessoal vai botar na tela aí, mas por exemplo, eu vi aqui que eu fiz algumas questões da parte de medicina preventiva e gerou algumas métricas aqui. Então tem sistemas de informações de saúde do SUS, organização e financiamento do SUS, princípio da integralidade, instituições privadas de assistência à saúde no SUS. Então assim, são várias métricas, porque cada questão cobrava um tema específico. E cada tema específico desse funciona como métrica para a gente saber exatamente onde esse aluno está errando, no caso, acertando e errando. Isso. Então é isso. Show de bola. Até a próxima. Valeu. E acessem a plataforma para não passar pelo que a gente passou.